Oi pessoal, estou aqui para um vídeo sobre como fazer necessaire para viagem. Primeiro passo para pôr necessaire é procurar uma bolsinha que combine com eles. Tipo, essa daqui é uma bolsinha escrito Cometic. É uma bolsinha escrito Cometic. C-O-M-E-T-I-C. Cometic. Tem dois lados, aqui e aqui. Uma qualquer bolsinha que você vê por aí. Ainda que ter alguma coisa que você precisa levar para viagem. Eu vou tirar algumas coisas, explicar o que tem que levar para o banho, também de passar perfumezinho. Primeiro começar pela bolsa. Então essa aqui é a bolsa que eu vou levar para a Cometic. Aqui é essa bolsinha que eu vou levar no necessaire. Minhas coisinhas aqui, tem a parte branca aqui embaixo. Vamos começar. Como levo o necessaire para viagem? Vamos começar. O primeiro item do cabelo é para levar shampoo e condicionador. Então tem o kitzinho aqui de dupla. O branquinho é shampoo. O rosinho, né, aqui, escrito condicionador. Então, tem um ideal que é o shampoo, o condicionador, o que é? O branquinho é o shampoo, o rosinho é o condicionador. Porque tem essa parte assim, grande. Se junta aqui, como fosse o casal fofo. E vou levar isso para viagem. Já foi colocado. Shampoo e condicionador. E quem mais precisa de uma banho? Já sei o que é. Escova de dente, pasta de dente, incluindo entre outras. Tipo, sabonetes, vou levar 2 sabonetes. Por quê? Um para tomar banho e um para lavar o rosto. Então aqui tem 2 branqueiras. Uma pink e uma rosa bem clarinha. Aqui tá. Uma pink e uma sabonete bem clarinho. Rosinha clarinha. Qual deles tá meu sabonete CEP? Qual deles tá meu sabonete de uma banho? Aqui o rosa pink tá meu sabonete que toma um banho. Tá soltinho. Eu uso esse. Eu uso o branco mesmo. Tá. Também não uso médico aqui, porque é meio difícil. Então eu uso esse daqui, que é meu sabonete do banho, e o pink, que sobrou. É sabonete para as espinhas. Eu tenho bastante espinha. Eu tenho que levar ele. Claro. Levando essa série. Quem mais analista essa shampoo, condicionador, sabonete, tem que levar para necessaire. Um perfume pequenininho assim de uma viagem. Também levar desodorante. Você precisa não ficar cheirosa para depois do banho. Então vou levar esse. Uma rosinha junto Dove. E uma pasta de dente, que é daqui, programa dental. E da Contagem. Gongate Total 12. Também recomendo, vou usar ele. Cadê a sua escova de dente? Ué, eu tenho uma outra aqui. A escova de dente que eu ia levar sumiu. Mas tenho várias escovas de dente por aqui na minha casa. Então, minha escova de dente que tá aqui dentro. Então, é que minha mãe me deu. Eu vou levar essa escova aqui, ó.
Eu sou louca por rosa, doido por rosa. É por isso que minha escovinha de dente é rosa. Incluindo isso aqui também é rosa. Eu não vou levar escova de dente aqui. Isso aqui vai na mão, na bolsa grande. Esse aqui vai separada daquilo, porque não vai caber aqui, porque é grande. Se necessário, tá tudo aqui dentro. Shampoo, condicionador, dois sabonete, seu desodorante, seu perfume, sua escova de dente, sua pasta. Tudo nessa bolsinha. Muito fofinho, por sinal. E a bolsa que eu vou levar comigo na viagem, tem que levar uma bolsa grande, cheia de coisas. E eu vou levar essa daqui, essa bolsa da minha mãe. E ela é muito grande, coube muita coisa. Porque tem uma coisinha aqui pendurada. Esse é meu gelzinho para as mãos. Sapacoadeiro rosa, só por isso. Então, é uma gatinha. Também sou uma gata, óbvio. E aqui é o gelzinho para as mãos, pendurado na bolsa. O que tem aqui dentro da bolsa? Vamos ver? Tcharam! Ela é assim, fechada. Mas tem algumas coisas erradas aqui na bolsa. Eu vou tirar umas coisas daqui eu vou levar mesmo para viagem. Entre papos. São bastante coisa. Eu já tirei tudo daqui de dentro. Tudinho. Tem 3 divisores, 4 divisórias. Mais de 4 divisórias. No encaixamento da bolsa. Eu tirei quase tudo que vai na bolsa, incluindo meias. Essa aqui também vou levar também, então eu vou deixar aqui. Eu vou pôr a bolsa aqui do lado, porque eu vou falando um por um, e vou pôr a bolsa. Onde que vai ficar a parte? Quem vai ficar a parte de quem? A parte do meio da bolsa aqui, eu levo umas coisinhas simples. Não é muita coisa, claro. Eu peguei no meio, que eu vou precisar no meio. Só no meio que eu vou precisar. Peguei só o necessário que eu vou pôr no meio da bolsinha. No meio da bolsinha eu vou levar. Cadê outra coisa mesmo? Eu vou pôr no meio. Peguei só o necessário que eu vou pôr no meio. Tipo, daqui a bateria da câmera. Coloca a bateria aqui assim. Levou nessa alavanquinha, colocou na tomada e carregou. Tem que levar isso e então vem para a máquina. Né? A máquina que eu vou levar é essa. Eu não tiro foto. Como eu estou fazendo curso de fotografia no Vivadal, estou usando essa câmerazinha rosa que a Ira me emprestou. Tem um saquinho amarelinho para não cair e não quebrar. Tem mais coisas também no meio. Por exemplo, eu vou para a academia lá na viagem. Eu preciso de um acessório de cabelo, óbvio. Eu pensei numa bolsinha. Também tem que levar bolsinha, escova de cabelo. Então, itens de maquiagem também estaria comigo na minha bolsinha aqui também. Uma questão itens de maquiagem só. Um espelho de bolsear, que eu ganhei presente da minha amiga Carol. Que acende luz, que eu adorei. Os meninos difíceis de abrir, tá, gente? Esse vídeo vai ser muito longo, por causa da mala também, rosa também, beleza? Consegui abrir.
tem uma luzinha entre redor. Carol, você é muito bonita, legal e fantástica. Adoro esse presentinho. O espelho e o copo também. Adorei. Esse copo rosa também vai ser levado também. Quando vai caber aqui. Tem umas coisinhas, eu vou pôr na bolsa da mami. Tipo copo. Então, para esse passar também, batom lá no carro para me maquiar. Trabalhando 2 batons, 3 batons mates. 3. Tem uma bolsinha de maquiagem que tem um lá. Batom mate lá. E outros 2 batom mates que eu estou levando, que vai aqui comigo, nessa bolsa aqui. Então, esses 2 aqui. O rosinho e o roxinho. Esse roxinho é super lindinho, olha. E eu vou levar esse batom escuro, porque vai ter embalada. Então, uma boa maquiagem pronta, um rosto, para você bater um rosto, uma diva. Também tem batom rosa, que a minha amiga Amanda me deu hoje, ontem, no Vivadão, junto com o tripé, que ela me deu, que é vermelho. Também me deu esse batom rosa, que é a minha cor favorita, é mate, é feito mate. Ele nunca sai da boca. Beijou na boca uma vez com meu namorado, não tem como usar. Ele é super picão. Olha que linda a cor dele. Maravilhosa, não sai mesmo. Passou uma vez. Eu vi uma mostrinha aqui no meu braço. Aqui. Aqui, ó. Eu vou tirar ele aqui agora, olha. Vou dar uma provinha para tirar agora. Olha o meu dedo. Olha esse. Olha aqui. Ainda ficou. Tem mais coisas que eu vou pôr aqui. No meio só isso. No canto daqui, eu vou pôr apenas onde o de cabelo, tá? Pronto, eu só peguei só o necessário que eu vou pôr aqui no cantinho aqui. Minha bolsinha, rosa com preto com detalhes aqui. Umas coraçãozinhas aqui. E ele é super lindinho. Eu não vou abrir aqui dentro, porque você sabe que o que é essa bolsinha. Tem outro item de cabelo também, que é essa bolsinha azul. Também vou usar no segundo dia. Tem essa carteirinha aqui de alcinha, que é super minha cara. Eu queria abrir, mas eu não posso. Mas eu vou abrir para você, eu vou abrir uma seção. Meus documentos que eu uso necessariamente. Para ir para o shopping, para ir para o clube, que não resolveu nada. Como eu vou lá, vai ter academia, alguns acessórios de cabelo, de pé também, né? De pé para academia, levar o tênis, vai esquecer uma meia? Não. Então eu vou levar essa meinha, pequenininha, eu vou usar 3 dias, essa meia, porque não é minha meia favorita, então vamos improvisar. E desse lado, dessa bolsa que sobrou aqui, eu vou pôr outras coisas que sobraram. Eu estou pulsando agora. Eu acabei de pulsar tudo que eu vou pôr aqui. A primeira parte que eu vou pôr é a minha carteira pink. Sabe que minha vida é tudo cor de rosa, né? Sabe? Aqui tem tudo que a minha carteira rosa. Ele abre assim. Tem meu carteira de identidade. Tem meu de eleitor. Tem um dinheirão. Tem um dinheirão aqui, ó. Tem dinheirão. E tem papelzinhos também de leitor, olha. Aqui, ó. Tem a melhor parte que eu adoro essa carteira. Tudo na minha vida é rosa.
Tem mais coisas que eu vou levar nesse cantinho aqui ainda. Tem esse aqui, a minha carteirinha dourada, sabe qual é dele? Dourado. Maquiagem dourada, prateado, tudo que você vê lá. Então é meu cartãozinho, minha bolsinha de cartão. Dourado aqui, eu trouxe meio lisinhas. A moeda aqui mais estreitinha. E aqui tem alguns cartões importantes. Esse aqui é tipo de importante. 2 cartões da igreja, que eu tenho no cantinho. Tem meu CPF, tem meu cartão da biblioteca pública, minha carteirinha de salva-vidas. E por exemplo, mais aqui. Também é isso que eu vou levar aqui. Tem mais. Tinha um chicletinho, que eu comi tudo. Fermentos. E também sem açúcar. Essa aqui é a caixinha de balinha de mentos. Como para colocar a minha chave. Cadê a minha chave? Aqui está a surpresa. A minha chave está aqui dentro da caixinha. E assim não vou perder fora da caixa. Fora da bolsa. Sabe que tem uma coisa pra me pôr? Minha escova de dente, minha pasta de dente. Tem na bolsinha CC. Então, vou levar isso daqui também na minha bolsa. Tudo a minha vida é cor de rosa. Então, vou levar essa caixinha rosa dentro da minha bolsa. Incluindo a escova de cabelo. E meu fone de ouvido. E isso daí que eu acabei de falar, vou pôr só na sexta-feira. Porque sexta-feira vai ter outro vídeo, assim, arrume-se comigo para viajar. Eu não fiz esse vídeo ainda, mas eu vou fazer já já. Então é tudo isso. E também tem meu passatempo aqui também, né? Eu tenho mais um momento também aqui nessa caixinha. Minha balinha. Fui levar algumas coisas lá pra viagem. Mas tem uma coisa, tem lápis, borrachas, fora da caixinha. Então, vou levar esse mento, que eu não tenho ainda. Esse mento aqui é do carro, que me deu esse aqui, não foi ninguém não. Fui lá no carro, peguei esse mento. Também estou levando uma borracha. Essa é minha antiga, mas eu não gosto muito dela, por isso. Estou levando a minha caneta de moranguinho. Não. Eu estou amarrando porque ela é muito fofa, olha. Pensei que é de verdade, mas é falsa. E também tem um lápis de Sexy, de secar. Que é esse lápis aqui, ó. Chama lápis borracha. Aqui é o lápis e aqui é borracha. Esse vídeo acabou. E aqui tem a minha bolsa que eu vou levar. Eu queria mostrar mais uma coisa. Esse vídeo é muito longo, mas é que uma bolsa grande, que precisa da chave também. Opa! Por que preciso da chave? Para abrir minha mala. Eu preciso dar a chave de novo, por quê? Ah, vai saber por que motivo. Agora mesmo. Sabe aquele vídeo que não deu muito certo no YouTube? Estou fazendo agora esse vídeo. Já expliquei tudo isso de maquiagem. Agora vamos para roupas para ir para viagem. Vamos descer para os looks. Look balada primeiro, tá? Eu tô levando esses 2 looks aqui, ó, para balada. 2 looks para balada. Só. Um short de couro,
uma blusa de paetê, que a minha mãe me deu. Uma calça de oncinha e uma blusa preta. Então, look de dia. De shortinho rosa, com uma blusinha roxa. Tem shortinho de bolinha e a blusa cropped neon. E bem, também tem a parte da academia. Copa, da Copa e uma camiseta preta. Tá. Você acha que só isso? Tem mais coisas. Tipo, eu vou tomar banho lá na viagem. Preciso de um hobby. Então, vou levar esse robinho aqui, que minha irmã me deu, da faculdade. E tem mais looks aqui, ó. Tem um short preto e a blusa por Jesus. Tem um short neon e a camiseta jeans. Você viu que é só isso, pouca roupa, não muita roupa. Linda essa bolsinha de maquiagem, que eu mostrei mais uma vez. Eu também deixo aqui. Também estou levando pijama para dormir. Que não pode faltar, né? Quando se dobrar, eu vou socar. Eu vou dobrar desse jeitinho aqui, para não ter uma beirada sobrando. Também a parte de baixo do pijama. Chega à noite, está dando muito frio, eu vou levar uma blusa de frio para prevenir. Chega no mês que minha mãe gosta tanto dela, de prevenida, para pegar ela. É saída de roupas, de maquiagem. E como eu vou levar necessaire, organizada por mim. 3 calcinhas, um top. 3 sutiãs de bonde. 2 sutiãs e 2 calcinhas. Nada demais. Tudo de bom. Porque isso é que eu vou levar para uma viagem à festa. Então, e tem uma parte chama difícil de abrir. Então eu vou abrir assim, ó. Esse aqui. Rodar. É por isso que chama difícil. É melhor abrir e meu pé não aparecer. Então eu vou abrir só assim, em cima do meu colinho, tá? Consegui. E tem uma parte difícil de manter as coisas direito. Opa. Eu estou levando algumas coisas, tipo sapatos, bolsa, né? Passatempo. Meu passatempo estou levando um lápis colorido, uma caixinha cheia de canetinhas. Opa, uma caixinha cheia de canetinhas. Opa, caiu 2. Uma caixinha cheia de canetinhas. Tá caindo tudo, sim. E os livros coloridos. E uma bolsa de balada também para usar lá. E um sapatinho, chinelo para tomar banho, chinelo para dormir, salto alto para ir balada, sapatilha, tênis,
pra fazer academia. Lá no lugar. Só isso que tem. Parece que é muita coisa. Finalmente tá acabando esse vídeo. Porque foi muito, 3 vídeos só por direito. Olha que vim por trás. Pra quê? Agora. Esse vídeo. Ai, essa mão quer fechar. E eu tô quase caindo. Pra fora da cama. Tá bom? Ficar em pé um pouquinho pra não cair. Vou pra minha mão fechar. Consegui fechar pelo menos. Aproveitei e fiquei em pé. Um pouquinho só pra me ajudar aqui. Olha a fechagem. Fica com Deus. Um beijo com de rosa pra vocês. Que mora no meu coração. Obrigada.